Boa noite, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Estamos aqui mais nessa quarta-feira, 19 horas, para trazer um tema novo para vocês aqui, no nosso programa Acendendo Você. E quero lembrar, pedir a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, contribua com o seu gostei. O seu gostei está relacionado à divulgação do nosso trabalho, não é algo voltado a um reconhecimento pessoal do que a gente faz, mas a divulgação do trabalho. Então, se você realmente gostou, deixa lá o seu like, o seu gostei, que ajuda a multiplicar o nosso trabalho, mais pessoas podendo assistir, podendo ver e participando destes assuntos que nós traçamos aqui para vocês, levamos para vocês para a ascensão, né, consciencial de cada um. Hoje eu separei um trabalho aqui para vocês, cujo tema é Abra o seu caminho, o tempo é o agora. Muito bem. Por que o tempo é o agora e não o tempo é agora? Porque o agora é o acontecer, o presente, é para todos, o tempo todo, esse buscar necessário, né, desse caminho de consciência, de ascensão. O que aconteceu ao longo de toda a nossa existência aqui, né, nossa existência consciente, né, vamos dizer assim, do quanto nós conhecemos, né, a nossa história como seres humanos, nessa humanidade que habita esse planeta dentro dessa nossa realidade presente, né, dentro do que a gente conhece como a nossa própria história, e a nossa própria história como humanidade, né? Então, o que nós recebemos aqui, nos mantivemos durante todo um período de praticamente aí mais de 2.000 anos relacionado à nossa consciência e à nossa relação com o universo. Digo 2.000 anos porque a partir, né, da promoção aqui no planeta da energia crística, abre-se um portal gigantesco de oportunidades de ascensão na nossa consciência. Então, temos aqui 2021 anos de energia crística disponível para que nós aproveitemos isso para a nossa ascensão, para o desenvolvimento da nossa consciência, né, para o nosso crescimento, que é a nossa maior finalidade estar aqui nesse planeta, ser sencientes e conscientes, né, da nossa própria inteligência, da nossa própria existência e de tudo mais que existe nesse universo local. Notem que eu não falo de cristianismo, eu não falo de cristão, eu falo de energia crística. Portanto, prestem atenção nesse detalhe, porque aqui nós não estamos pregando, nós estamos recomendando ou dizendo a vocês sobre algo relacionado à religião, crença ou alguma dispensação pessoal de cada um, né? Principalmente na questão da religiosidade. Criaram as religiões, criaram as formas de definir, né, formas de pensamento, filosofia ou sentimento no mundo, simplesmente para rotular as pessoas e para colocar as pessoas numa divisão de coisas entre onde a crença é muito mais importante do que a consciência, a visão global do que você é e do que você sente. Então, eu falo aqui para vocês de energia crística. Energia crística significa uma passagem onde o ser humano tem uma oportunidade de ascensão e crescimento, onde ele foi repetidamente convidado ao seu autodesenvolvimento, ao seu crescimento. Saibam vocês que esta ascensão consciencial que vos falo aqui e repito, e vou continuar fazendo esse trabalho com vocês aqui, não é dos anos 2000, não é da nova era, não é da transição planetária, é de toda essa jornada que nós temos de mais de 2.000 anos no planeta. Então, isso nos foi entregue para justamente haver, de fato, uma transformação, né? Uma transformação real do ser humano, um crescimento real do ser humano, onde você passa a ser, você deixa de pertencer a algo como coisa, e sim você passa a ser alguém consciente,
né? Alguém que reconhece a verdade do nosso universo local, a verdade da vida e tudo mais que faz nós experimentar essas jornadas que se repetiram aqui no planeta, né? Então, o que acontece hoje, né, que nos permite ainda mais, nos incentiva ainda mais a esse despertar? O ciclo da dualidade está chegando no final, saibam vocês, né? Então, nós já falamos em algumas lives, e vou voltar nesse assunto, que é um assunto importantíssimo e merece ser não só repetido, como fixado, com bastante, né, precisão no coração de todos que nos acompanham aqui, né, que a dualidade, o ciclo da dualidade, chegando ao final, significa que não só há, de fato, a possibilidade do reconhecimento do todo, como a polarização, né, a polarização da crença, a polarização do sim ou não, do aceitar ou não aceitar, né, se transforma realmente num ambiente de consciência. E o ambiente de consciência é o que eu sempre falo para vocês de uma forma mais simples, mais direta. É a pesquisa, é a busca da verdade, e fazer com que a verdade seja guardada na sua mente e no seu coração, né? Então, esse ciclo de dualidade chega ao final agora, né, do que leva à seguinte questão maior. Não importa o que nós pensamos, não importa no que nós acreditamos, não importa o que você quer ou não participar dessas mudanças. Tudo vai seguir um plano maior que rege e que regerá, né, que continuará regendo os mundos, e nada e ninguém poderá mudar isso. Portanto, né, o que acontece hoje dentro dessas mudanças, né, esse ambiente global, universal de consciência e de percepção. No plano da dualidade se extinguindo, não haverá mais caminho entre o sim ou não, entre a negação, entre o bem e o mal, que tantos nós conhecemos, né? Todo esse plano que rege o nosso mundo, né, faz de nós parte disso, e não só como parte disso, ainda a possibilidade de nós participarmos ainda mais de todo esse plano maior, né? Então, o que importa hoje não é mais o que está fora de nós, fora de você, né? O que importa é o que está dentro de cada um de nós. Lembre-se disso. Portanto, a espera que venha algo de fora, que venha um mensageiro, que venha algo que transforme a tarefa do viver e da consciência em nosso lugar, isso é um ledo engano. Portanto, é importante, nesse final de ciclo de dualidade, nós prestarmos atenção para o que é, de fato, pertencente a cada um de nós. Significa dizer o quê? Ou chegar a qual conclusão? Que a vitimação foi extinta. A vitimação foi extinta, porque os algozes dessa vitimação estão sendo afastados. O que eu quero dizer com isso? Cai por terra, e né, na terra que ficará, a ideia de que nós somos vítimas, né, de seres que nos impediram a consciência, que nos usaram, que nos sacrificaram ou nos escravizaram. Isso é fato? Sim, será revelado em termos mundiais, em termos globais, essas informações. Inclusive para aqueles que desprezam isso, que não aceitam isso, entendem que o mundo é o que é, de acordo com o que sempre aconteceu. Entretanto, não obstante isso ser um fato real da vida do ser humano, da existência dele aqui no planeta, não mais serve para dizer que nós somos hoje, de certa forma, incapazes de promover determinados atos na vida, né, por conta desses acontecimentos.
Então, nem fora do planeta e nem aqui no planeta, nós temos condições de reportar a responsabilidade do que nós estamos aqui vivendo a terceiros. Isso significa o quê? Essa independência existencial é o caminho para que você reconheça a sua própria consciência, que possa ascender ao plano de um real crescimento, onde abrirá a porta da quinta dimensão para cada um de nós. Então, há muito, nós já vivemos mais de 100 gerações aqui no planeta, sendo avisados, sendo alertados de todo esse processo de transformação, essa oportunidade, né? Sananda, que é o comandante de toda essa energia crística, nos alertou há mais de 2021 anos que haveria o final dos ciclos, que haveria esse acontecimento. Claro que os tempos nem ele mesmo nos colocou, porque dependeria, como de fato depende, da nossa transformação, do nosso desenvolvimento. Por isso eu chamo vocês, convido vocês a toda essa reflexão relacionada ao que nós somos e o que nós buscamos. O governo deste planeta e desta galáxia é regido pela energia crística, que é a energia que a gente chama de energia de ascensão. Então, aqui veio, né, nosso comandante Sananda, que também é conhecido como Cristo ou como Jesus, né, para trazer justamente, né, essa possibilidade, abrir esse gigantesco portal para nós desenvolvermos a consciência de si mesmo, em termos de independência de si, né, de conhecimento, de sabedoria, porque nós somos co-criadores da nossa realidade, nós somos co-criadores deste universo local. E ao nos prepararmos para essa expansão do bem, né, porque o que importa para que isso aconteça? Então, podem me perguntar, mas o que importa na nossa atitude para que isso aconteça? Aquilo que todos já sabemos e ouvimos, né, repetidamente. O amor incondicional, a compaixão, o respeito por tudo e por todos. Todos esses elementos fazem de nós, né, capacitados à ascensão de consciência. Então, não é uma tarefa impossível ou que possa ser ignorada pelas pessoas. Obviamente que existe, né, dentro desse caminho, um segundo caminho, que é o caminho de negação de tudo isso, ou de escolha do negativo. E aí sim, né, o portal ou a porta da quinta dimensão se fecha, né, ou impede o nosso seguir, né, nesse ciclo que nós vivemos hoje. Porque hoje não existe mais muitos caminhos, como já existia. Hoje existe apenas dois. Ou você escolhe a ascensão, ou você escolhe a expiação. Então, no momento onde a sua consciência irá te dizer onde você está, porque saibam vocês que mais uma vez eu passo essa informação, já disse isso anteriormente para vocês. Não teremos ninguém disponível para julgar ninguém. No momento da real abertura e passagem à quinta dimensão, não digo real, mas digo real em termos de consciência nossa, ela já existe, já está operando. Mas a nossa participação definitiva, né, num ambiente de quinta dimensão, terá que ser feita uma escolha, uma decisão final, que será dada pela consciência de cada um de nós. Se cada um de nós não for capaz, né, de entender esse processo,
neste momento, né, que não será um julgamento, ninguém estará fora de nós mesmos para dizer, olha, você estará aqui ou ali, a você será permitido ingressar neste portal ou ficar em outro. É a sua consciência que dirá para você onde você poderá ficar. E isso é bastante importante. A polaridade que eu falei para vocês aqui já nos colocou em alguns extremos, né, da nossa situação vivida aqui na Terra. Extremos referente à ação, a decisões, a escolhas e ações que geraram reações. E hoje nós temos disponível o quê? A força da ascensão. Por que a dualidade, eu falo tanto para vocês da dualidade, que se extingue nesse momento, ou está em extinção nesse momento no planeta? Porque a visão da consciência ela é global. Um exemplo prático disso é a atitude que as pessoas têm de projetar, por exemplo, nas lideranças dos países, dos governos, expectativas referente até à figura que está no governo, sem olhar o todo, sem olhar o que acontece dentro de um país, dentro de uma sociedade, as transformações, as oportunidades de transformação, projetam tudo numa figura, num nome, numa personalidade. E o momento onde cai a dualidade justamente exige isso, uma visão global. O que está de fato acontecendo? O que de fato está transformando? A ideologia da personalidade de cada um, voltado à sua vontade, à sua expectativa, já não lhe serve absolutamente para nada. Ah, eu não gosto desse porque ele está de um lado, eu não gosto daquele porque está do outro. Olhe o global, porque assim como você faz pela sua sociedade, pelo seu país, como cidadão, você faz isso na sua própria existência. Portanto, né, importa muito, muito que nós deixemos de lado as facilidades dos desvios, né, que nos foram colocados ao longo do tempo, né, aquelas guloseimas existenciais, né, aquelas tiradas do nosso foco consciencial em torno de uma espécie de estados de conforto, né, para o ser humano em geral, os vícios, né, o ser humano comum, uma parte ainda cultiva vícios, cultiva formas de pensamento negativas, né? E dizia o próprio comandante que eu falei para vocês, Sananda, né, dessa energia crística, a cada um segundo as suas obras. O que ele disse quando ele disse a cada um segundo as suas obras? O mérito de cada um virá de acordo, né, com aquilo que cada um conseguir mobilizar em torno do seu eu, seu próprio crescimento. E isso não tem um sacrifício gigantesco. Tem alguns desafios, sim, porque a 3D puxa a gente muito no campo da densidade, puxa muito no campo, né, de permanecer muitas vezes em estados negativos. Agora, o esforço tem que acontecer. Estamos, né, nas retas finais aí, né, nos finais, para que a consciência de cada um, né, funcione como a chave mestra para abrir o portal da quinta dimensão. E esse portal da quinta dimensão, em termos globais, já estaria mais intenso e mais real se muito mais de nós estivéssemos já de posse dessa chave mestra. Portanto, prestem atenção, né, em si, no seu autodesenvolvimento,
na sua responsabilidade, retirar de si a ideia de que o que você faz ou te possibilita fazer depende de alguém externo, é você se manter na terceira dimensão. É você se manter no denso. E o pior, a frustração traz a tristeza, a raiva, a projeção em torno, né, de quem você acredita que deveria resolver a sua vida e não o faz. Porque a sua vida não será solucionada nem na terceira, nem na quinta, nem na quarta dimensão ou qualquer outra dimensão. A sua vida foi lhe dada para que você desenvolva o seu caminho, para que você abra as suas portas. Então, tudo isso é um chamado, né, para que haja uma participação, uma transformação. Há também a possibilidade, né, de todos nós que estamos sendo chamados e não aceitarmos esse chamado, não ouvirmos esse chamado, nos mantermos, né, em densidade de terceira dimensão. E a previsão é forte em relação a isso. Haverá muito choro, haverá muito arrependimento. Isso já está absolutamente certo. Agora, dentro de uma escolha pessoal, individual, porque é isso que pode ser feito, né? Ninguém vai fazer nada por ninguém, você pode participar dessa transformação, dessa autotransformação e viver de fato depois uma quinta dimensão, onde também nos foi informado que, devido à consciência, o amor incondicional, um ambiente positivo, um ambiente de elevação, nós viveremos aquela paz que nós sempre desejamos, a felicidade que nós sempre procuramos. E esse convite feito à humanidade é justamente porque todos nós, cada um de nós, foi preparado para esse momento, foi preparado para a quinta dimensão. Só que com independência, com seu livre-arbítrio. Então, uma parcela ainda pode negar tudo isso, pode não aceitar tudo isso e se encaminhar por a sua autoescolha aos níveis ainda semelhantes à terceira dimensão e que não farão parte desse planeta. Então, quem faz parte de uma realidade ascensional aqui, de se desenvolver, de autodesenvolvimento, merece e precisa, né, saber tudo isso que nós estamos dizendo para se dar essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de desenvolvimento, né, e participar dessa grande transformação que a gente chama de transição planetária, né, o grande evento, e viver a quinta dimensão. E mais, né, já trouxemos esse assunto, vamos falar também oportunamente dele de novo. O mundo vibra a 432 Hz. O que significa isso? É a vibração de Deus, a vibração divina. Significa que a nossa casa, chamada planeta Terra, possui hoje um ambiente de conexão com o Criador. Então, as suas orações têm um outro efeito, a sua meditação tem um outro efeito, no sentido da ascensão. Então, hoje, ascender espiritualmente não é mais uma utopia, não é mais uma ideia de ilusória, quem sabe, para alguns, é uma realidade possível e forte, porque o planeta permite, né, a casa que nós estamos, essa conexão com o Criador, com o Ser Divino. Seja ele como cada um possa entendê-lo. Mas fato é que nós temos essa conexão e somos chamados a esse crescimento todo. Assim como a música, que eu falei recentemente numa live da semana passada, eu comentei um pouquinho sobre a música, que é uma representação vibracional bastante fácil, né, de ser entendida, que ela é curadora a 432 Hz, a Terra também é. Hoje a Terra está vibrando nessa frequência. E que nos permite, então, né, de acordo com o nosso esforço, conquistar
todo esse caminho que eu falei para vocês desde o início da live. Esse caminho de desenvolvimento, esse caminho de ascensão, esse caminho de crescimento, onde pouco ou muito pouco haverá de sofrimento para se atingir isso. Mas haverá muito sofrimento para quem negar tudo isso. E não é um sofrimento por castigo, expiação, né, ou imposto por um terceiro fora de você. É um sofrimento que pode acontecer pela sua negação, por você não aceitar a sua própria transformação, não querer participar disso. Mas isso, felizmente, chegou, né, no ponto onde nós encontramos a nossa independência existencial. E isso hoje vem pelo conhecimento, vem pela sabedoria, que é diferente, né? Informação, conhecimento, sabedoria são estágios diferentes, mas importantes. E essa iniciativa maravilhosa que todos que me assistem aqui têm, né, de autotransformação. As pessoas que assistem ao nosso programa, tanto na quarta-feira como na sexta-feira, estão com muito esforço, um esforço real, né, com a melhor fé do mundo nessa transformação. E isso é brilhante, isso é maravilhoso, até mesmo para que a gente tenha, de fato, né, expresso aqui no planeta, o mais breve possível, né, o ambiente de quinta dimensão, para que todos que assim escolheram possam viver. Então, eu estou aqui finalizando, né, a minha live de hoje, deixando que, né, reforçando que nada e ninguém decidirá por você. O destino da nova Terra está no amor incondicional, como eu já disse para vocês, a compaixão, o respeito, né, a tudo e a todos. Abrir ou fechar o caminho da ascensão da tua alma é uma decisão pessoal e totalmente individual. E esse tempo nosso para isso se esgota rapidamente. Ainda temos tempo, mas ele é curto e se esgota rapidamente. Então, o portal da chave, ou melhor, a chave do portal da quinta dimensão é a nossa ascensão. Essa é a chave que vai abrir o caminho para o nosso continuar. Então, eu deixo aqui a nossa mensagem de hoje, a nossa mensagem relacionada, né, a essa escolha que é pessoal, individual de cada um, para abrir o seu caminho, que o tempo é o agora. O agora significa, acabou essa live, comece a exercer o seu caminho de ascensão, comece, se você ainda não o faz, né, se dê essa oportunidade. Não só sou eu que falo sobre isso, são dezenas de trabalhadores da luz que deixam mensagens maravilhosas que cada um pode participar, né, pode aproveitar, pode se informar, né, porque os trabalhadores da luz também se comunicam direta ou indiretamente com os nossos seres ascensionados que nos assistem nessa obra de transformação, e o caminho está aí, aberto para todos, a energia está disponível e basta cada um de nós fazer a nossa parte, né, assumir a nossa responsabilidade, que é um fato inegável da nossa existência, não é uma escolha pessoal de alguém que diz a vocês, é um fato que pertence ao universo, que pertence à nossa existência. Então, muito obrigado por quem esteve aqui ao vivo comigo nesta noite, quem ainda vai me assistir. Agradeço também a Cris Landim, que nos apoia toda semana nesse programa. Agradeço a Cris de Pascoal, que é a nossa coordenadora geral da TV Crom, e a todos vocês que estiveram aqui e ainda estarão. E a semana que vem trarei lá mais um tema para que nós possamos refletir sobre essa nossa grande transformação, nos fortalecendo, né, mais a mais, dando caminho, né, para que essa chave da quinta dimensão
nos sejam concedidas, né, e que nós possamos realmente participar de tudo isso. Obrigado e até, então, quarta-feira que vem.